Independentemente da sua idade, você parou para pensar quantos anos você pretende viver? Eu acho que se fosse possível, todo mundo enquanto jovem responderia que desejaria viver muito mais do que 100 anos. A verdade é que independentemente do seu otimismo em relação à longevidade, cada vez mais, em média, as pessoas vivem mais. Esses anos muito bem-vindos só podem ser aproveitados se pudermos contar com saúde, disposição e independência para todas as atividades. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre os cuidados de nutrição e atividades físicas para os idosos que querem garantir a saúde por toda a vida. Vamos lá? O nosso corpo passa por diversas alterações quando começamos a ficar mais velhos, que vão muito além dos fios de cabelos brancos e rugas. Na verdade, essas mudanças externas são intimamente ligadas a mudanças hormonais e também do desgaste pelo próprio funcionamento de nosso organismo. Isso é natural, mas acontece com maior ou menor velocidade por fatores que são genéticos e também ambientais. Os genéticos geralmente não temos muito controle, mas os ambientais muitas vezes são causados diretamente pelo estilo de vida que levamos, seja enquanto mais jovens, seja até durante a própria terceira idade. Excesso de álcool, cigarro, alimentos industrializados ou que favorecem a oxidação e a inflamação do nosso corpo, o sedentarismo, tudo isso pode impactar na velocidade com que esse envelhecimento se dá. A má notícia é que, dependendo do tamanho do estrago, não há como se recuperar 100% desse processo. Até porque, seria muito fácil abusar de tudo enquanto jovem e depois evitar todos os excessos e passar lá, a rejuvenescer. Se você tem abaixo de 50 anos e já chegou até aqui, nós temos diversos vídeos com dicas de como cuidar de sua saúde para chegar inteirão aí na velhice. Agora, se você é idoso ou conhece alguém idoso, a boa notícia é que, se feito de forma adequada, a nutrição e a prática de exercícios podem dar muito mais disposição e qualidade de vida para você. Na verdade, é bem comum uma pessoa idosa aplicar a mudança à sua rotina e passar a se sentir melhor do que, por exemplo, 10 anos atrás. Por exemplo, um dos aspectos que mais debilitam os idosos é justamente a sua alimentação. Doce, amargo, azedo, salgado. Todas essas nuances de sabor elas vão perdendo a intensidade a partir da quinta ou sexta década da vida. Isso acontece porque é uma queda nos receptores gustativos. Nos jovens, esse número corresponde a mais de 250 corpúsculos para cada papila. Nas pessoas acima de 70 anos, ela cai para menos de 100. E isso explica o desinteresse de muitas pessoas idosas na alimentação. Acontece que esse desinteresse geralmente impacta diretamente na variedade, na quantidade e na qualidade dos alimentos ingeridos pelo idoso. Esse menor interesse, aliado à diminuição do metabolismo basal, alterações no funcionamento digestivo e a diminuição da sensibilidade à sede, acabam por comprometer a absorção dos nutrientes pelos idosos, em especial da vitamina B12, de proteínas e também de certos aminoácidos. Enquanto a menor absorção de vitaminas B12 pode levar a casos de anemia, as proteínas são fundamentais para combater quadros inflamatórios que são mais comuns nessa faixa etária e também para evitar a perda da massa muscular, a sarcopenia. Para se ter uma ideia, enquanto a relação de consumo de proteína em um adulto é em média de 0,8 gramas por quilo de peso por dia, estudos apontam que o idoso deve consumir em torno de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Em algumas condições, se já houver alguma patologia crônica ou até mesmo em praticantes de atividades físicas, esse volume pode aumentar. Mas, geralmente, o que ocorre é o contrário. Com menos paladar, o idoso perde o interesse pelas carnes, que são de mais difícil mastigação e digestão, e acaba se voltando aos doces. Aumentando as chances de diabetes, uma vez que a função insulínica do pâncreas começa a decair com a idade. Como a gente já discute bastante aqui no canal, e inclusive abordamos em um vídeo recente sobre a homeostase de proteína na dieta, se a disponibilidade da proteína no organismo cai, a quantidade de massa magra também vai ser reduzida.
Acontece que a diminuição dos níveis hormonais, em especial a testosterona, já acaba favorecendo naturalmente essa perda. Então acompanhe o raciocínio. O idoso se alimenta pior, perde mais massa do que perderia em outra fase da vida, seu metabolismo basal cai, minando a disposição. Se ele se entrega ao sedentarismo, ele pode começar a sofrer perdas, especialmente na fibra branca, que é aquela fibra mais de contração rápida. É aquela fibra que nos ajuda a fazer movimentos mais explosivos, como se levantar de uma cadeira ou evitar uma queda, por exemplo. Justamente por isso que as quedas entre os idosos são muito mais frequentes. Na verdade, cerca de 30% das pessoas com mais de 65 anos relatam uma queda pelo menos de uma vez ao ano. Pode parecer uma bobagem para quem é jovem, mas para os idosos a queda é uma das principais causas de adoecimento e também de falecimento. Uma fratura do fêmur nessa idade pode nunca mais ser plenamente recuperada, por exemplo. Então, se do ponto de vista nutricional nós temos que criar estratégias para burlar a falta de apetite, do ponto de vista de atividades físicas, o idoso tem que criar hábitos que vão contra a falta de disposição, que promovam o condicionamento e ganho de massa magra. Caminhadas ou até corridas de baixa intensidade todos os dias não apenas mantêm o condicionamento aeróbio, como também ajudam a fortalecer os ossos. A musculação leve ou exercícios resistidos de baixo impacto também são recomendados para promover o ganho de massa magra ou pelo menos evitar a perda muscular. Além disso, várias atividades, hidroginástica, caminhadas, musculação, aulas de ginástica podem manter a mente estimulada e aumentar a demanda energética, favorecendo o apetite e melhorando a qualidade do sono. Outro fator de muita reclamação entre os mais velhos que acabam cochilando devido à inatividade durante o dia e perdendo sono à noite. Mas lembre-se, se você já é idoso ou vive com um idoso que leve uma vida sedentária e tem uma dieta inadequada para as suas necessidades, não basta forçar a barra e tentar correr a São Silvestre amanhã. Nessa hora, a consultoria de profissionais de saúde são fundamentais. Há diversos profissionais de educação física especializados em atividades para a terceira idade. O nutricionista pode adequar a tua dieta e até suplementar a alimentação para garantir que o organismo tenha o que precisa para construir saúde e, claro, um médico geriatra e um endócrino que tem conhecimento profundo e de sobra para as necessidades desses pacientes. Por isso, lembre-se, não é apenas sobre incluir mais dias na sua vida, mas sim sobre incluir mais vida em seus dias. Gostou desse vídeo? Vai indicar para os outros amigos ou familiares que estão na melhor idade? Então compartilhe, curta aqui embaixo para ajudar o YouTube a recomendar esse conteúdo e não esqueça, coragem, porque bem é estar bem.